Muita paz, meus caros companheiros, amigos do César. Mais uma doutrinária da noite de hoje, de uma terça-feira do mês de abril, onde nós vamos transmitir essa live com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, O Homem de Bem. Para mim, é uma grata alegria retornar agora pela live, fazendo uma dissertação em cima de uma das passagens mais notáveis de Jesus, quando Mateus, no versículo 44 e 48, sobre os caracteres da perfeição. Esses caracteres da perfeição por Jesus, ele iria iniciar dizendo assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o que faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vai chover sobre os justos e os injustos, sendo os que vos amam, que recompensa de ter. Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede-vos logo feitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Por aqui, nessa introdução dos caracteres do homem de bem, a gente consegue perceber que Jesus tenta nos mostrar de que Deus é infinitamente perfeito. E ele, sendo infinitamente perfeito, a sua criatura divina, que somos nós somos a mais pura expressão do amor de Deus, certamente devemos estar imbuído dessa característica que é o próprio Deus. Então, no capítulo do item 3, de Sede Perfeitos, ele vai falar sobre o perfil do homem de bem na terra. Eu sempre digo que quando Jesus esteve na terra, entre nós, ele iria ser a referência do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Jesus, na análise do grande filósofo Pietro Baldi, que escreveu o livro A Grande Síntese, ele iria dizer que o Cristo que nós o conhecemos, ele era o biotipo do super-homem divino, referindo-se ao que nós entendemos como estar, que viveu entre todos nós, mergulhado em um corpo masculino e que por aqui transitou durante 33 primaveras. Jesus é a mais pura expressão da característica do ser divino, do homem perfeito na Terra. E o seu novo paradigma tinha como proposta fazer com que a criatura humana daquela época e dos dias atuais, que tenha como patamar, como salto quântico para a sua evolução espiritual, buscar característica de se tornar um homem de bem. E como é possível nos tornarmos um homem de bem na linha do tempo, na linha da evolução, nessas sucessivas reencarnações que cada um de nós estamos vivenciando. Então ele diz assim, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ou seja, o homem de bem é aquele que tenta praticar no seu dia a dia, na sua vivência diária, a caridade e o amor.
e como vivenciar nos nossos dias, especialmente nesse período de quarentena, aonde a humanidade está sendo convidado a rever, realizar a sua viagem interior, orgulho de si mesmo, buscar esse país longínquo dentro de você mesmo, tentando gradativamente diluir o velho homem e surgir o novo homem revestido desses valores éticos e espirituais do homem de bem. E aí, continuamos dizendo assim, se interroga a sua ciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se faz aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, nesse momento, ele vai dizer que aquilo que você deseja de bem para você, certamente você deve desejar para o próximo. Quando Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele estava querendo dizer, antes de você amar o próximo, busque também amar a si, ter respeito, ter compaixão, ter dignidade. Busque a sua referência. Ame a você mesmo. Crie um novo padrão de dignidade, de respeito, de amorosidade, de gratidão para com você mesmo. Então, você tendo esses sentimentos de gratidão, de amor e de respeito para com você mesmo, agora você vai amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão em você. É como um perfume, um jasmim, que aflora de forma espontânea do seu mundo íntimo. Então agora você vai amar o próximo. Porque os sentimentos que você vai sentir pelo próximo, um sentimento de compaixão, de gratidão, é algo que está sendo gerado da tua usina nuclear, da tua usina mental, do teu pensamento. O teu pensamento está gerando essas formas, porque o pensamento cria o mundo que procuramos, o mundo que produzimos. Então, se você agora ama o próximo, agora sim, você vai amar a Deus. Porque amar a Deus significa amar a si, nos seus valores, no seu pêndulo, se colocando na posição do próximo, em dizer que você também já foi assim. Eu já fui assim. Eu compreendo você, meu irmão, minha irmã, porque eu já fui assim. Agora eu amo a Deus. Amar a Deus é ter essa consciência holística, essa consciência universal, porque Deus é conforme está na resposta dada aos Espíritos, a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é Deus. E os Espíritos responderam a Allan Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, no momento que Deus é a inteligência suprema de todas as coisas, significa que nós somos esse coágulo divino, a inteligência suprema de todas as coisas. Somos esse coágulo de amor, somos a mais pura expressão do amor do Cristo, do amor de Deus expressado na terra através de cada um de nós. Nós temos essa partícula divina do amor inserido, intrínseco em nós, em latência, em desenvolvimento, porque cada um desenvolve seu sentimento de amor, de gratidão, de acordo com o desenvolvimento moral, espiritual e ético na linha do tempo, das sucessivas reencarnações que vamos tendo ao longo das infinitas reencarnações passadas que tivemos.
e certamente das futuras reencarnações teremos pela frente, que será consequência dos nossos atos que estamos praticando na atual existência. E aí o texto diz assim: tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submeter-se em todas as coisas à sua vontade. A palavra-chave aqui nesse texto é: tem fé na sua bondade. Confiemos na providência divina. Uma folha de uma árvore não cai sem o conhecimento de Deus. Se essa pandemia tem assolado, é porque houve o consentimento de Deus. Após a tempestade vem a abundância, conforme o capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec, que fala sobre os novos tempos, a nova geração, esses momentos de transição planetária, aonde uma árvore com as suas folhas secas, com seus frutos podres, periodicamente é sacudido por uma ventania para que as folhas caiam e os frutos azedos e podres caiam, para que aquela grande árvore se renove, porque após uma tempestade, ao cair dessas folhas secas, novas folhas, há uma renovação na árvore, há uma renovação no planeta Terra. O planeta Terra é uma grande árvore viva, pulsante, e que periodicamente é concedido pelos espíritos superiores, pelo governador espiritual do nosso orbe terrestre, que é o Cristo, Jesus, que aconteça periodicamente essas grandes pandemias ou as catástrofes, para que haja um remanejamento da mudança comportamental, moral. Após as grandes pandemias, há sempre um surto de progresso na sociedade, quer seja do ponto de vista ético, moral, espiritual. O mundo começa a rever as suas questões. Então, ter fé em Deus, na sua sabedoria. Confiemos que por trás de todo esse movimento, Deus sabe como conduzir os seus filhos necessitados. Todos nós somos alunos de uma grande escola chamada Ramos, para ativarmos aquela partícula da fé existente dentro de nós. No nosso inconsciente profundo existe a semente da fé, não é? Dessa fé, da bondade que desperta através da Senhora Dor. Há um adágio muito conhecido no meio espírita, muito utilizado, que diz o seguinte: se tu não evolui pelo amor, evolui pela dor. A dor é um instrumento de crescimento espiritual, conforme Leon Denis iria colocar o problema do ser, do destino. Esse livro, Leon Denis, ele vai falar que está relacionado da forma como ele lidar com a dor. A dor, ela tem uma função terapêutica para a alma, para o ser encarnado, para o ser que transita periodicamente pelos caminhos da Terra, buscando o seu burilamento espiritual, buscando a sua catarse, buscando a sua autotransformação, tendo contato com o mundo físico, com o mundo de César, e convivendo com as diferenças. Diferenças, esse é o nosso grande objeto quântico, de você saber conviver com o próximo, conviver com as diferenças e entender ideologias de gêneros, as ideologias políticas, porque cada um de nós temos a nossa visão de mundo, os nossos pontos de vista, mas o único ponto de vista que o Cristo
veio apresentar à humanidade era o ponto de vista do amor. A única revolução que Jesus ligou à humanidade foi e é a revolução do amor. Porque Jesus em nenhum momento pegou em arma. Ele pregava o amor de forma incondicional. Realizássemos as grandes revoluções no seu mundo íntimo, no seu mundo interior. Porque os inimigos que estamos enfrentando não é o inimigo externo, não é o inimigo que está lá fora, mas é o inimigo que encontra-se ainda acrisolado no seu mundo íntimo. É o seu lado sombra, é o teu ego que é a chaga moral da humanidade, é o inimigo, conforme Kardec ia dizer, que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, essa chaga moral da humanidade. Então esse é o inimigo que encontra-se dentro de cada um de nós, essa luta titânica, renovadora. Então se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá as grandes montanhas, os grandes inimigos que ainda permanecem em você, lutando entre o lado self e o lado sombra, o ego e o self, nessa luta constante no seu aprimoramento interior. Tem fé no futuro, ele vai dizer. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quando ele diz assim, tenha fé no futuro e coloque bens espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. Ter fé é valorizar os valores espirituais. E quais são esses valores espirituais que ao longo da nossa jornada vamos adquirindo? Ele vai dizer que cada um de nós estamos constantemente valorizando as nossas interpretações, buscando entendermos as valorizações da vida, entender cada um de nós estamos buscando um futuro promissor, um futuro de dignidade, um futuro de amor, um futuro de compaixão, um futuro de compreensão, um futuro de dignidade, um futuro de compreensão. Então, quando ele diz assim, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, paga o mal sem o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O que ele diz aqui, que o homem, possuindo pelo sentimento de caridade ao próximo e amor, não é? Ele não espera nenhum tipo de recompensa. É aquela outra passagem do Evangelho que diz, dai de graça o que de graça recebestes. E o que é que nós estamos recebendo de graça? É o dom da vida, o dom da inteligência, o dom da palavra. A palavra é bendita, o verbo é divino, é bendito. E aí quando ele diz assim, encontra sua satisfação no homem de bem, ele tem essa satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas aventuras que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que nos leva aos aflitos.
Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que o egoísmo. Ele vai dizer que o egoísmo é o contrário. Calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então, o egoísta, ele dá com segundas intenções. O egoísta sempre está pensando a forma como ele vai se beneficiar com aquele ato de caridade, que é apenas um ato de superficialidade, é um ato de aparência e não de profundidade, de raízes profundas. Ele ajuda com as segundas intenções de levar proveito. Então, é destituído de verdadeiros sentimentos de amor e de o interesse dele é exclusivamente materialista. Não é? Então, quando ele diz assim, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anatema aos que não pensam como ele. Ou seja, são todos aqueles que, que está sempre nos convidando à nossa transformação, os sentimentos de amor. O sentimento dele é holístico, é universal, ele faz de forma natural. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Esse sentimento de que ele diz aqui, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado, é uma lei de atração, de conectividade, dessa sincronicidade. Se você perdoa o próximo, evidentemente que você receberá na devida própria esse sentimento de perdão que você teve para o próximo. Se você sente ódio de alguém, esse ódio é um dínamo, é uma energia, conforme Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Nesse livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer, o pensamento cria a vida que nós procuramos. O pensamento, ele é a matriz. O pensamento tem vida, o pensamento tem cor, o pensamento tem densidade, tem formação, ele tem peso, ele tem todos esses aspectos. Então, quando você pensa no ódio, você está gerando ódio, você tem esse tipo de sentimentos, você joga para o espaço. E se o outro está na mesma sintonia, na mesma sincronicidade do teu pensamento, ele vai captar a frequência do ódio, da animosidade, da ira, da raiva, não é? Do revide. E como a gente ouve dizer, gabinete do ódio, só a palavra gabinete do ódio subentende que ali gera-se pensamentos negativos com a intuição de denegrir a alguém, a sociedade, a humanidade, porque o gabinete do Cristo é o gabinete do amor, a governadoria espiritual é o gabinete do amor. Os diretores espirituais que trabalham com Cristo trabalham no gabinete e nos ministérios do amor e não nos gabinetes dos ódios que ainda permanecem na terra e que ainda são de almas equivocadas que transita pelas faixas da vibração negativa, que se institui leis para instituir a maldade, a revolta, as mentiras, as hipocrisias que é criada
pelos meios de comunicação, que sintoniza com faixa de espíritos, nessas mesmas faixas, que tem a intenção de levar o caos e o terrorismo psicológico para uma sociedade e para a humanidade. Eu vou tornar a repetir. O grande gabinete do Cristo é o gabinete do amor. E nós estamos sob a égide segura, nas mãos seguras deste grande governador e toda a sua equipe espiritual. Então dizemos assim, indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Serdes indulgente. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência, se é a necessidade o obriga a isso, porque sempre o bem que pode atenuar ao mal. Na Galileia, aquele período quando o Mestre Jesus estava rodeado dos fariseus e que levou em praça pública aquela vendedora de ilusão, ela seria apedrejada conforme a lei da época. E a lei determinava que uma traidora deveria ser apedrejada em praça pública. E Jesus levanta o questionamento. Aquele que se tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que ocorreu entre eles? Cada um entreolharam-se e ninguém teve a coragem de jogar uma pedra. Por quê? Primeiro, Jesus falava com a sua autoridade moral e espiritual. O magnetismo da autoridade do Cristo era muito si. O homem sombra daquela época, os homens sombras, não tinham autoridade diante do ser de luz que é o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Todos eles, naquela praça pública, estavam diante do caminho da verdade e da vida, estavam diante do ser da verdade. Então não tiveram força moral de jogar uma pedra. E Jesus iria dizer, então, mulher, cadê aqueles que iriam te julgar? Então não sou eu que vou te julgar. Agora vás e não peques mais. Jesus demonstrava àquela vendedora de ilusão, aquela pecadora, que ela procurasse a não errar mais, a buscar fingir, a despertar o homem de bem que existe nela, que sempre existiu em todos nós, não é? E aí ele diz assim, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaia em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe pode ser retirado. Então, o que ele está querendo dizer aqui que não estuda as tuas próprias imperfeições. E como é estudar as suas próprias imperfeições? A cada dia, estude o seu lado, o seu mundo íntimo. Aquilo que eu falei no início. Faça uma viagem interior. Mergulhe em você mesmo, buscando o seu autoconhecimento, os bolsos da alma que existe em nós, conforme Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, no ano de 1521, 29, iria escrever um livro,
calabouço da alma. Ela vai falar sobre os nossos castelos interiores, sobre os nossos calabouços. E que dentro desse castelo interior existem inúmeros calabouços que precisa ser descoberto em nós mesmos, que precisa abrir a cela dos nossos próprios calabouços, conhecendo a si mesmo. Então, Teresa d'Ávila, que certamente conhecia os meandros companheiros do César, sabe, mas Teresa d'Ávila é a reencarnação de Maria Madalena, a equivocada, que conviveu com Jesus e passou 30 anos no vale dos leprosos, aprendendo na prática o amor do Cristo, convivendo e sofrendo o que os leprosos daquela época viveram. Então, vamos dizendo assim nas nossas considerações finais, dentro do tema O Homem de Bem, meus caros amigos do César. Usa mais, não abusa dos bens que lhe são concedidos, e tratar-se de um depósito do qual deverá prestar, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Então, esse emprego que pode lhe prejudicar é você colocar ao serviço das suas paixões doentias. E a gente vê isso na vida íntima, a gente vê isso nas questões políticas, nas questões sociais, em todos os tipos de relações humanas, essa paixão doentia, né? Esse ego doentio que leva a frear o desenvolvimento. Se nas relações homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Ou seja, essa subalterna se coloque, não é? A subalternidade de cada um de nós diante da supremacia. Nós somos os filhos pródigos da caridade, buscando o retorno à paternidade divina. Para que a gente retorne essa paternidade divina, é necessário que a gente esteja com a roupa do banquete celestial, porque todos nós somos convidados a esse grande banquete celestial, a esse grande banquete divino, para o casamento das núpcias do Senhor. E para que a gente tenha a entrada nessas núpcias desse grande casamento divino, você tem que estar com a roupa adequada. E que roupa adequada é essa? É a sua roupa espiritual, é o seu caráter, a sua se torna um homem de bem, a sua roupa fica iluminada. É a roupa de marca, de grife, que vai lhe dar passaporte e garantia para você entrar neste grande banquete celestial. Mas é a roupa espiritual, o halo divino, o halo luz que emana de dentro de nós. Essa luz que sai em nós, ele vai refletir na nossa aura. Essa é a nossa identidade espiritual. Ao retornarmos ao mundo espiritual, você não será julgado, analisado de nobreza que você teve na terra, pelas marcas de roupa, de perfume que você usou na terra, mas é pela inteireza, pelo seu caráter, pela sua dignidade. A tua roupa espiritual vai florescer de acordo com a floração da tua alma, que exala da tua alma. Portanto, considerações finais, o respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem
respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz os demais. Portanto, meus caros amigos do César, que diante desse desafio, dessa quarentena que nós estamos vivendo nesses últimos meses, em cima dessa passagem do Evangelho de Jesus. E é nesse momento, em convivência, em família, que a gente deve realizarmos a nossa viagem interior. O que eu preciso buscar para reajustar com a minha família, com os meus entes queridos. E qual é a lição que essa pandemia, esse vírus está me convidando a dar um salto quântico na nossa jornada pelos caminhos da vida. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus ilumine a cada um de nós. Hoje, na noite de hoje, lembrar sempre do nosso Francisco de Assis, irmão Sol, irmão Lua, irmão Fogo, irmão Terra, irmão Lobo, irmão Planta. Lembrarmos de que o grande Francisco de Assis, ele é um dos diretores espirituais do nosso planeta, ensinando-nos o respeito ao próximo, à natureza, ao meio ambiente e a todos. Gratidão, muita paz.